Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Vortex Educacional. E na aula de hoje o tema é posições relativas entre duas retas, tá bom? É a segunda aula dessa nossa série de geometria, tá bom? E essa aula de hoje vai falar especificamente sobre retas. Então se você perdeu aí a nossa última aula que explicou o que é ponto, reta e plano, dá uma olhadinha aí, né? Vai aparecer aí em cima para vocês o card para vocês clicarem lá nesse primeiro vídeo explicativo. Relembrando, né, basicamente, já que esse vídeo é sobre retas, né, a gente vai lembrar o seguinte, o que é uma reta? Né? A reta ela é a união de infinitos pontos, né? Ela é representada na matemática, né, e sempre associada a uma ideia de linhas, né? E essas linhas elas são identificadas através de letras minúsculas, beleza? Ela é infinita, a reta é infinita e ela cresce para ambos os lados, né? Só que a gente nunca vai desenhar a reta inteiramente, a gente vai sempre desenhar uma parte delas, tá bom? Então, esse vídeo de hoje é para ajudar a gente a classificar as retas em três tipos básicos de acordo a posição em que elas estão umas com as outras, tá? Então, esse vídeo aqui é um vídeo de classificação de retas quando elas são comparadas entre elas mesmas, tá? Então, se tem duas ou mais retas, eu consigo compará-las através da posição em que elas estão. Estão onde? Né? Estão no plano. Todas essas retas aqui, ó, elas estão desenhadas em um plano, que é o quadro. Então, essas três classificações que eu vou falar delas aqui, elas só existem porque as retas estão desenhadas em um plano. Se eu considerar que elas estão desenhadas em um espaço, né, de 3 dimensões, né, que não é o caso aqui, aí essas classificações podem ser estendidas, né? Mas a gente vai falar de posição relativa entre duas retas em um plano, beleza? A primeira classificação que a gente vai falar, então, vamos lá, ela é sobre retas paralelas, tá certo? Aqui a gente tem a reta R e tem a reta S. Elas são paralelas por quê? Reta paralela é quando as retas elas mantêm a distância entre elas constante. Ou seja, em qualquer local que eu pegar, ou aqui, a distância entre elas é sempre a mesma. E isso garante que elas nunca se encostam. Beleza? Então, isso são retas paralelas. O conceito de retas paralelas está presente no nosso dia a dia. Esses três conceitos aqui são fáceis de enxergar quando a gente lembra de ruas, tá bom? Então, retas paralelas são como ruas paralelas, né? Que em bairros, né? Tem as duas ruas, uma nunca se encontra com a outra, né? A gente precisa de uma rua intermediária aqui para acessar, tá certo? Então, é isso aí, tá bom? Retas paralelas são retas que nunca se cruzam, porque sempre mantém entre elas a mesma distância em qualquer ponto em que eu analisar. Beleza? Então isso é reta paralela, um conceito bem simples. Totalmente oposto ao conceito de retas paralelas, existem as retas concorrentes. As retas concorrentes são retas em que, em pelo menos um ponto, elas se cruzam. Tá certo? São retas que se cruzam em um único ponto. Então aqui, ó, as retas R e S, no caso das paralelas, mantêm a mesma distância entre si. Quando a gente fala de retas concorrentes, em algum ponto a distância delas, entre elas, né, é zero, porque elas se cruzam. Então elas estão longe aqui uma da outra, vão se aproximando até que em um momento elas se cruzam e depois continuam a se afastar. Então retas concorrentes são retas que se cruzam. É como se fossem duas ruas que passam uma pela outra, né? É como se fosse simplesmente a ideia de cruzamento, né? No caso do trânsito aí, de ruas de um modo geral. Beleza? Então, retas paralelas, relembrando, mantém a mesma distância entre elas o tempo todo, em qualquer ponto. Retas concorrentes se cruzam em um ponto no plano. E aqui, para finalizar, retas coincidentes. O que são retas coincidentes? Aqui eu coloquei R igual a S, porque aqui na realidade não tem uma reta, tem duas. É quando as retas coincidem, ou seja, elas têm
a mesma trajetória, ou seja, como se as duas retas passassem pelo mesmo ponto, beleza? Então vamos supor que existe, né, um trilho de trem, né, antigo, esse trilho ele foi retirado e colocado outro no lugar. O trilho novo e o antigo, eles têm a mesma trajetória, eles têm a trajetória coincidente. Então essa é a ideia aqui, tá bom? Então, no caso das retas coincidentes, todos os pontos, tanto da reta R quanto da reta S, são sempre os mesmos. Então, ó, é simples, ó, é só basear a sua diferenciação aqui na distância entre as retas. Aqui, a distância em qualquer ponto é sempre a mesma, em retas paralelas. Em retas concorrentes, em algum ponto, a distância entre as retas é zero, porque elas se cruzam. E em retas coincidentes, em todos os pontos, a distância entre as retas é zero, porque uma está simplesmente em cima da outra. Beleza? Existe ainda um quarto conceito, que é o conceito de retas perpendiculares. Mas esse a gente vai ver só quando a gente entender ângulos, tá certo? Tiver aula sobre ângulos. Mas basicamente é quando duas retas formam entre si um ângulo de 90 graus, beleza? Né? Então é como se fosse uma rua, né, reta, vertical, e a outra horizontal, né? Beleza? Uma na direção longitudinal e outra na direção transversal, podemos dizer assim também, né? Mas enfim. Então esse quarto conceito fica lá para o futuro, quando a gente tiver aqui no canal a nossa aula sobre ângulos, tá? Então basicamente, retas entre si podem assumir três classificações: paralelas, né, concorrentes e coincidentes, de acordo com a posição entre elas quando elas são desenhadas em um plano específico, beleza? Então é isso aí, pessoal. E aí existe também o quarto conceito que eu falei, que é o de retas perpendiculares, que a gente vai ver mais adiante. Bom, simples, né? Uma aula bem tranquila e bem teórica, não tem contas. Mas isso aqui vai ajudar a gente a compreender as aulas adiante que mostram para nós relações matemáticas entre essas posições aqui. E para quem está lá na frente, lá na faculdade também, quando começa a ver geometria analítica, álgebra linear, precisa entender esses três conceitos básicos aqui para conseguir fazer as operações lá. Tá bom? Então é uma matéria que, apesar de teórica inicialmente, né, na geometria, ela se mostra muito útil, tá certo? E de uma clara identificação, né, para fazer as operações aplicadas a problemas especificamente, tá bom? Então é muito normal ver questões em concursos, vestibular, Enem, mexendo com esse conceito, né, de o que é paralelo, o que é concorrente, tá bom? O que é perpendicular, coincidente, essas coisas assim, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço para vocês. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, né, aí embaixo, por favor, tá bom? Se você também perdeu alguma das nossas aulas, estamos aí com algumas playlists aí no canal e é de grande valia a sua audiência, tá bom? Então, muito obrigado. Inscreva-se no canal aí, curte para a gente chegar nesses 100 inscritos, tá bom? Os nossos 100 primeiros inscritos. E aí a gente vai ter um vídeo especial lá para comemorar esses 100 primeiros inscritos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!